nós vamos falar sobre genética, mais especificamente sobre interações gênicas. Porém, para começar o assunto, precisamos deixar alguns conceitos definidos e desconstruir outros. Ao longo dos anos, acreditou-se que cada gene é responsável por uma característica específica de um indivíduo. Hoje sabemos que não apenas um, mas um ou mais genes podem ser responsáveis por uma mesma característica em um único indivíduo. Dito isso, podemos iniciar nossa videoaula, que falará sobre interação gênica. A interação gênica é um fenômeno genético no qual dois ou mais genes interagem entre si, no intuito de influenciar apenas uma característica. É importante lembrar que esses genes não precisam estar no mesmo cromossomo e não irão atender às proporções mendelianas. Antes de falar sobre os tipos de interação gênica, precisamos definir um outro conceito, que é o conceito de pleiotropia. A pleiotropia é o contrário da interação gênica e consiste em dizer que um par de alelos em um único gene, chamados de pleiotrópicos, determina ao mesmo tempo mais de uma característica do organismo. Isso significa dizer que o gene fabrica apenas uma enzima, como por exemplo a fenilcetonúria, que é uma enzima incapaz de transformar o aminoácido. O que isso vai resultar é em 3 fenótipos diferentes: incapacitação mental, redução de pilosidade e pigmentação da pele. Agora, vamos falar do tipo mais comum de interação gênica, que é ela, a epistasia. A palavra epistasia deriva do grego. E para entender o conceito de epistasia, é importante que saibamos o que a palavra significa. Epi significa sobre, tasia significa inibição, ou seja, gera algum tipo de inibição. Como dito anteriormente, a epistasia é o tipo mais comum de interação gênica, ou seja, é o mais conhecido. Na epistasia, o que acontece é que um gene encobre a presença de outro gene, ou seja, o gene A pode estar presente, assim como o B, porém o A pode acabar encobrindo a presença do B. Nessas circunstâncias, teremos o gene inibidor e o gene inibido. O gene inibidor é conhecido como epistático, enquanto o gene inibido é conhecido como hipostático. Agora que já conhecemos o conceito de epistático e hipostático, poderemos falar quando ele será dominante e quando ele será recessivo. Ele será dominante quando um alelo simples for suficiente para encobrir o hipostático e será recessivo quando for preciso em dose dupla. Diferente da epistasia, chegamos na supressão. Na epistasia, observamos que um gene vai encobrir o outro. Já na supressão, um gene vai impedir a expressão do outro. Isso significa dizer que a duplicação de um gene pode ter 2 genes A e B e que podem codificar a mesma característica. Um exemplo disso é uma planta chamada dedaleira, que terá 3 genes interagindo em uma só característica, que é a pigmentação da planta. Agora falaremos de outros 2 tipos, que é a penetrância incompleta e a expressividade variável. A penetrância incompleta significa dizer que nem todos os indivíduos que possuem o gene irão expressar o mesmo. Já a expressividade variável significa dizer que mesmo os indivíduos podem expressar gene diferente. Agora falaremos de um outro tipo, onde não haverá epistasia. Esse tipo é chamado de não epistasia. Na não epistasia, ocorre a interação de 2 ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão do outro. Um exemplo de não epistasia é a crista da galinha. Como podemos observar, a crista da galinha será rosa quando houver um gene dominante R. Será ervilha quando houver um gene dominante E. Será noz quando houver uma interação entre o gene dominante R e o gene dominante E, configurando a interação não epistásica, que um não vai interferir na característica do outro, mesmo que eles interajam entre si. E quando não houver nenhum dominante, ela será simples. Por esse genótipo podemos observar R dominante, ela será rosa. E dominante será ervilha.
R dominante com E dominante, será nós. E quando não houver nenhum dominante, ela será simples. Para ficar mais claro, precisamos falar de um conceito importante, que é o de epistasia dominante. Como exemplo de epistasia dominante, temos a cor da galinha, onde o Czão determina uma galinha colorida, o Czinho com plumagens brancas, o Izão impede o pigmento e o alelo Izinho não tem efeito inibidor. O genizão ele vai impedir o pigmento, ou seja, ele é epistático, como vimos anteriormente. Nesse genótipo, podemos observar o Izão com o Czinho, o que nos determinaria uma galinha colorida, mas como o Izinho impede o pigmento, ela será branca. Aqui temos a predominância do Izão, que vai impedir o pigmento. Se vai impedir o pigmento, então ela vai ser branca. Aqui temos o do Czão. Como não tem nenhum Izão para impedir o pigmento, ela será colorida. E no final temos Izinho, Izinho, Czinho, Czinho, que será branca, como vimos anteriormente. O primeiro exercício fala, na interação gênica epistática, o gene inibido é como vimos anteriormente, o gene epistático é o gene que irá inibir a ação de outro gene. A supressão é um tipo de interação gênica. O dominante também é um tipo de interação gênica. Sendo assim, na interação gênica epistática, o gene inibido é o hipostático. Esse outro exercício diz, sobre interação gênica, marca a incorreta. 2 ou mais genes podem determinar a mesma característica. Isso aqui é verdadeiro, pois é a definição de interação gênica. Precisam estar no mesmo cromossomo. Como vimos anteriormente, eles não precisam estar no mesmo cromossomo, podem estar em cromossomos diferentes. Então, essa é a alternativa incorreta. Na letra C fala que epistasia é um dos tipos, como vimos também, e que não obedece às leis de Mendel. Obrigada por terem assistido até o final e até mais. Tchau, tchau!